E aí, moçada, espero que vocês estejam bem. A gente vai começar a conversar agora sobre um movimento muito importante, muito influente, não só para a filosofia da ciência, mas para a filosofia em geral, que foi o positivismo ou empirismo lógico. Existe um certo debate entre os especialistas se os dois termos, tanto positivismo lógico quanto empirismo lógico, significam a mesma coisa ou se referem ao mesmo conjunto de ideias e etc. Alguns acham que o positivismo lógico se refere apenas à primeira fase desse movimento, enquanto o empirismo lógico é a segunda fase, mas alguns autores usam os dois termos para se referir ao movimento de maneira geral, e eu vou seguir isso aqui. Então, para os nossos propósitos, não tem diferença entre positivismo e empirismo lógico. Ele surgiu e teve muita influência na Europa nos anos 20 e 30, e depois com a guerra, com a ascensão do nazismo, como muitos dos seus membros, dos seus proponentes eram judeus ou politicamente engajados, muitos eram socialistas e etc., eles fugiram. E muitos deles foram para os Estados Unidos, onde eles tiveram uma influência tremenda nos anos 40 e 50 e para a filosofia americana de uma forma geral. Então eles foram muito importantes, não só para a filosofia da ciência, mas para a filosofia de maneira geral. Alguns nomes importantes são o Rudolf Carnap, Otto Neurath, o Moritz Schlick, Kurt Gödel, o famoso lógico, Hans Hahn e o Karl Hempel. Só para nomear alguns. Como todo grande movimento que envolve muitas pessoas e tem vários pontos de vista, ele é melhor caracterizado mais como uma atitude do que por um conjunto de doutrinas específicas. Inclusive, muitos dos seus membros discordavam sobre coisas fundamentais, inclusive até como compreender exatamente o que é o empirismo. Mas antes de falar sobre o movimento em si, sobre o positivismo e o empirismo lógico propriamente dito, vamos entender o que exatamente é empirismo, o que é positivismo e o que tem de lógico nessa nova forma de positivismo. Então, para entender o que é o empirismo lógico e o que é o empirismo de maneira geral, vamos começar com uma questão mais abrangente da teoria do conhecimento ou epistemologia, que é a seguinte pergunta: como nós adquirimos conhecimento sobre o mundo? Como nós justificamos ou fundamentamos aquilo que nós conhecemos sobre a realidade? Então, grosso modo, o empirismo responde essa pergunta dizendo que tudo o que nós conhecemos ele é fundamentado ou baseado ou justificado em última instância na experiência, naquilo que nós podemos sentir, experimentar através dos sentidos, pelas sensações, pela observação, testes e etc. O empirismo clássico, lá do John Locke, do Hume, do Berkeley, é mais baseado numa teoria sobre o funcionamento da mente. Então, para eles, que a mente tem acesso imediato e privilegiado, os objetos imediatos do intelecto são sensações. Então, são cores, formas, sons, cheiros e etc. Então, para eles, nessa forma de empirismo, todo o nosso conhecimento é fundamentado em última instância nessas sensações. Então, nessa versão do empirismo, tudo que fundamenta ou que ancora nosso conhecimento sobre o mundo são essas sensações. Para entender melhor, talvez seja interessante a gente ver o que os empiristas estão se opondo, que é o chamado racionalismo. O racionalismo defende pelo menos uma dessas três teses. A primeira delas é o que a gente pode chamar de tese da intuição racional, que é basicamente a ideia que certas proposições de um certo domínio do conhecimento são conhecidas por um processo de intuição racional ou são deduzidas dessa intuição racional. A intuição racional seria uma espécie de insight, uma habilidade ou uma capacidade que nós temos por sermos criaturas racionais que independe da experiência, que pode produzir conhecimento. Então, nesse tipo de intuição racional, uma dada proposição seria imediatamente vista ou reconhecida como sendo verdadeira, sem precisar recorrer à experiência. Por exemplo, nós temos a intuição racional de que 2 é um número par, nós reconhecemos essa propriedade do número 2, independente de qualquer experiência, e nós podemos deduzir a seguinte proposição, que há um número par. Há pelo menos um número par. Então essas duas proposições são conhecidas e justificadas independentemente da experiência. Não preciso olhar para o mundo para justificar essas proposições. Então tem uma espécie de intuição racional sobre a verdade dessas proposições. Outros exemplos são, por exemplo, a proposição de que Deus existe, ou que nós temos livre-arbítrio, ou que mente e corpo são substâncias diferentes, ou proposições morais mesmo, como por exemplo, matar é errado. Então todas essas são proposições que são candidatas a serem conhecidas por meio de intuição racional. São proposições que os racionalistas podem defender que são conhecidas de modo independente da experiência por meio justamente dessa habilidade, dessa faculdade de intuição racional. Um racionalista também pode ser alguém que defenda a tese de que nós temos conhecimento inato.
ou seja, que nós conhecemos certas proposições, nós sabemos que elas são verdadeiras, simplesmente em virtude de sermos as criaturas que nós somos, ou seja, criaturas racionais. Então a ideia seria mais ou menos que esse conhecimento está lá dormente em algum canto obscuro da nossa mente e a experiência ativa ou desencadeia um processo que traz esse conhecimento à tona, que traz esse conhecimento para a nossa consciência e nós reconhecemos que ele é verdadeiro. Mas isso é importante, esse conhecimento, por ele ser inato, ele não é provado ou justificado ou fundamentado na experiência. A experiência seria simplesmente uma espécie de gatilho para nós reconhecermos que nós temos esse conhecimento e que ele estava lá desde o princípio. E alguns exemplos são as mesmas proposições que nós já vimos no caso da intuição racional, como que Deus existe, que existe o mundo exterior, que há uma conexão necessária entre causa e efeito, ou coisas desse gênero. Outra forma dessa tese inatista é que nós não nascemos com proposições formadas, nós não nascemos conhecendo coisas, mas nós nascemos já com um estoque de conceitos que já estão conosco desde o nosso nascimento. E esses conceitos não poderiam ou não são adquiridos pela experiência. Do mesmo modo, a experiência poderia ativar ou desencadear um processo que traz à tona, traz à nossa consciência esses conceitos, mas eles são inatos. A informação que eles contêm não é derivada da experiência. A experiência não é a fonte desses conceitos. A fonte desses conceitos é o nosso intelecto. Como, por exemplo, seria o conceito de Deus, o conceito de substância, o conceito de causa. O empirista, então, é o sujeito que nega esse tipo de tese. Para ele, todo o material do nosso conhecimento deriva da experiência. Isso não quer dizer, claro, que a razão, as faculdades mentais não tenham um papel importante, mas a ideia é basicamente que todo o nosso conhecimento deriva fundamentalmente da experiência. O raciocínio, o intelecto, teria um poder organizador e ordenador das coisas que nós adquirimos através dos sentidos. Mas a fonte última do conhecimento é a experiência. A gente pode colocar esse debate para vários domínios, como por exemplo a matemática. Alguém pode ser racionalista em relação à matemática, acreditando que nós temos conhecimento matemático inato, ou alguém pode ser um empirista em relação à matemática, como o John Stuart Mill, que acha que mesmo conhecimento matemático ele é derivado da experiência. Mas o debate mais interessante, que é o que interessa pra gente aqui, é o debate sobre o conhecimento do mundo exterior. O racionalista em relação ao conhecimento do mundo exterior vai defender que ao menos parte do nosso conhecimento sobre as coisas do mundo externo são fundamentadas ou justificadas simplesmente pela razão, em alguma versão de alguma dessas teses. Como, por exemplo, ele poderia defender que nosso conceito de causa e efeito ele é inato, e é em virtude dele que nós podemos ter experiências, que a experiência é ordenada. Então, sem esse conceito inato, nós nem conseguiríamos fazer sentido e organizar a experiência. E o empirista defende que todo o conhecimento do mundo exterior deriva dos sentidos, deriva da observação e da experimentação. Agora vamos falar um pouco sobre positivismo e por que esse movimento do século XX ficou conhecido também como positivismo lógico e não só empirismo lógico. Não, o positivismo, o seu defensor principal, vocês devem conhecer, o Auguste Comte, e o positivismo do Comte defendia a ideia de que a ciência é o único meio genuíno de conhecimento da realidade e enfatizava a natureza prática e instrumental da ciência e seu papel social, justamente para o melhoramento ou desenvolvimento da vida humana. E para ele, a humanidade progredia em 3 estágios: o teológico, o metafísico e o científico. Então, nesses 2 primeiros estágios, o teológico e o metafísico, a humanidade procurava entender e explicar as causas finais e últimas dos fenômenos, postulando agentes ou forças. No estágio metafísico, muitas vezes a teologia é despersonalizada, ou seja, desinvestida de agência, ou seja, eles não tentam explicar os fenômenos recorrendo a agentes ou vontades ou caprichos ou etc. Então, para o Comte, tanto o estágio metafísico e teológico tentava fazer sentido ou tornar o universo inteligível em termos de funções ou propósitos ou vontades ou coisas do gênero. E no terceiro estágio ocorre a transição do que é oculto e misterioso para o que pode ser genuinamente conhecido pela ciência. E aí a tarefa é justamente descobrir generalizações sobre classes de fenômenos de maneira a prever e explicar por que eles acontecem. Em outras palavras, a humanidade passa a tentar descobrir leis que regem os fenômenos através da observação, experimentação e a formação de hipóteses. E essa ideia de se libertar das metafísicas obscuras e obscurantistas também faz parte do projeto. Na verdade, é um ponto central do projeto do empirismo lógico. É justamente mostrar que a metafísica tradicional é cheia de pseudoproblemas. Eles devem ser descartados numa concepção científica da realidade, que realmente postule problemas que podem ser resolvidos pela ciência. E o que tem de lógico nisso? A virada do século XIX para o XX assistiu a um desenvolvimento absolutamente espetacular da lógica,
com o Frege e o Russell Whitehead, propuseram sistemas com um poder expressivo muito grande. E a ideia desses positivistas era justamente usar essas ferramentas lógicas para estudar e analisar os enunciados da filosofia, da ciência e da matemática. E eles tinham dois objetivos com isso. Um dos propósitos era revelar quais afirmações, argumentos, enunciados ou proposições têm genuinamente conteúdo empírico, que realmente dizem algo que pode ser verificado por uma experiência possível e que, portanto, está no domínio das ciências empíricas. E o segundo objetivo era justificar ou fundamentar o vocabulário, os enunciados das ciências já estabelecidas, ao relacioná-los, através do significado desses termos e desses enunciados, a enunciados e termos observacionais, ou seja, que tenham uma relação mais próxima com a experiência imediata. E quais são algumas das motivações desse movimento, do movimento do empirismo lógico? Bom, um deles era o estado da filosofia na época. Eles acreditavam que existiam muitos sistemas filosóficos que estavam em voga, estavam na moda, que eram pretensiosos, obscuros e que aparentemente não diziam nada de significativo sobre as coisas. Pior ainda, eles acreditavam que eram dogmáticos, nacionalistas e promoviam ideologias políticas problemáticas. Um vilão principal, principalmente pro Carnap, era o Heidegger. Um dos trechos que ele cita no artigo dele como algo pretensioso e sem sentido é a seguinte passagem: nós afirmamos, o nada é mais originário que o não e a negação. Onde procuramos o nada? Onde encontramos o nada? Nós conhecemos o nada. A angústia torna manifesto o nada. Diante de que e por que nós nos angustiávamos não era propriamente nada. De fato, o próprio nada, enquanto tal, estava aí. O que acontece com o nada? O próprio nada nadifica. Então esse é um exemplo que o Carnap acreditava ser uma sequência de enunciados metafísicos e afirmações metafísicas que não tinham conteúdo nenhum e que não diziam nada de interessante. E outras ideias que ele achava que eram problemáticas, não só do Heidegger, mas de outros tipos de ideias que não tinham genuinamente conteúdo empírico, são noções como princípio, Deus, o absoluto, o incondicionado, o infinito, o ser do ente, o não ser, coisa em si, espírito absoluto, espírito objetivo, essência, ser em si e para si, ou tudo é uno. Esse tipo de proposição aparentemente grandiosa, metafísica, incomodava os empiristas profundamente. Então, para eles, eu nem posso perguntar se essas doutrinas, se essas afirmações são verdadeiras ou falsas. Aparentemente, elas nem têm sentido para eles. Então o impulso era justamente purificar ou libertar a filosofia desse tipo de afirmação obscura que usa termos e construções desse gênero que aparentemente se propõe a falar alguma coisa sobre a realidade, mas que não tem um sentido claro e nós não podemos saber quando elas são verdadeiras ou falsas. A segunda motivação é explicar ou entender qual é a natureza da filosofia. Para que a filosofia serve? Qual é a tarefa? Qual deve ser a tarefa da filosofia? Essa sempre foi uma questão filosófica importante, mas no momento em que eles estavam trabalhando era bastante urgente. Porque todas as ciências se separaram da filosofia, ela não tinha mais um domínio específico, um domínio empírico que era específico da filosofia, e as ciências formais também já estavam bastante desenvolvidas e caminhando por si próprias. Então o que sobra para a filosofia depois de todo esse divórcio das ciências? Uma hipótese que estava em voga na época era que a filosofia falava sobre coisas mais profundas e mais abstratas e mais importantes do que a ciência. E essa resposta desagradava aos empiristas lógicos porque eles achavam que era dogmática e muito mistificadora. Então a motivação dos empiristas, nesse caso, era entender para que serve a filosofia, qual é a tarefa da filosofia e como relacioná-la com as ciências. E outra motivação era como justificar e integrar o conhecimento produzido nas disciplinas formais, como a lógica e a matemática, dentro desse arcabouço empirista. Principalmente porque a lógica e a matemática elas produzem conhecimento que não depende da experiência. Nós não precisamos fazer experimentos ou observações controladas para saber que certas proposições da matemática são verdadeiras ou falsas. Os lógicos e os matemáticos não têm telescópios e laboratórios e realizam experimentos, etc. Eles não precisam olhar para o mundo empírico para provar ou desprovar as suas proposições, para conhecer as coisas que eles conhecem. Se esse conhecimento é genuíno, se é um tipo de conhecimento legítimo que é obtido independentemente da experiência, ou seja, a priori, sem precisar recorrer à observação, como integrar esse tipo de conhecimento numa visão de mundo, numa concepção empirista, em que todo conhecimento sobre a realidade deriva da experiência? Qual é a natureza desse conhecimento a priori? Uma maneira interessante de ver esse problema é olhando para a geometria.
Qual é o problema que se colocou, principalmente depois da teoria da relatividade do Einstein? Então, bem grosso modo, Kant acreditava que nós só conseguimos representar a realidade empírica, o mundo da experiência, como um espaço euclidiano. Ou seja, a nossa mente impõe a toda e qualquer experiência possível uma organização espacial euclidiana. Então a geometria seria justamente uma ciência fundamentada nessa forma de representação humana imposta à realidade empírica. E é por isso que todo conhecimento da geometria independe da experiência, porque ele diz respeito a essa forma de representação que o aparato cognitivo humano impõe à realidade. E isso é importante para o Kant, toda a física futura se conformaria à geometria euclidiana. Justamente porque o espaço euclidiano é uma imposição do intelecto a toda a realidade empírica e a toda a experiência possível. Mas o surgimento de geometrias não euclidianas e principalmente a ideia de Einstein de que o espaço físico seria melhor descrito justamente por uma geometria não euclidiana parece refutar essa tese de Kant. Se esse não é o caso, se nós não podemos mais dar essa resposta kantiana à natureza da geometria e como ela é integrada ao mundo da experiência, o que sobra? Como justificar o conhecimento da geometria e o conhecimento produzido pelas ciências formais de maneira geral? Então essas são algumas das motivações dos empiristas lógicos. Então agora acho que a gente consegue dar uma caracterização um pouco mais precisa do que é esse movimento de maneira geral. Então eles têm uma preocupação especial com a metodologia científica e com o papel que a ciência tem como instrumento ou agente transformador da sociedade. E isso ele compartilha lá com o Comte, com os positivistas clássicos. Então eles querem justamente uma ciência sem dogmas, sem superstição, sem ser infectada por nacionalismo ou outras coisas que podem enviesar a investigação científica. Eles defendem uma concepção de filosofia extremamente logicizada, ou seja, que se valha ou que use as ferramentas lógicas mais avançadas e que seja mais intimamente ligada às ciências. Então a ideia é que a única tarefa genuína que sobra à filosofia é clarificar ou esclarecer, usando as ferramentas da lógica, a linguagem da matemática, das ciências e da própria filosofia. Então a tarefa da filosofia seria uma espécie de faxina intelectual que tentaria remover todo o entulho que está no caminho da formulação de problemas empíricos genuínos que podem ser respondidos pelas ciências. O que eles chamam lá no texto da concepção científica de mundo de pesquisa antimetafísica dos fatos, ou seja, uma rejeição de qualquer tipo de enunciado que se propõe a expressar conhecimento sobre o mundo que não seja passível de verificação empírica. Esse é o famoso princípio da verificação ou verificacionismo que a gente vai ver com mais cuidado nas próximas aulas. E é justamente essa ideia, esse princípio de verificação que separaria o discurso com sentido do discurso sem sentido. E por fim, a ideia de que o conhecimento sintético a priori é impossível. A gente vai ver o que isso quer dizer também com mais calma. Então, basicamente, o empirismo lógico é uma forma radical e logicizada de empirismo que foi expressada ou colocada na forma de uma teoria do significado. A ambição era justamente mostrar como toda teoria, enunciado, vocabulário com sentido das ciências, incluindo os termos teóricos, né, como elétron, carga, massa, ácido, eles se relacionam em virtude do seu significado a enunciados e expressões observacionais, ou seja, que são mais diretamente relacionados à experiência e à observação. Por exemplo, essa amostra é ácida, esse enunciado seria relacionado a um enunciado do tipo: se essa amostra for colocada em contato com o papel de tornassol, o papel ficará vermelho. Nesse caso, esse segundo enunciado é um enunciado observacional, porque ele diz respeito a uma observação que nós podemos fazer. E esse termo ácido, que é um termo teórico científico, ele seria relacionado a esse outro enunciado observacional. Então, de maneira geral, a ambição era mostrar como todos os enunciados ou todos os termos têm essa conexão com enunciados observacionais. E é justamente por isso que esse movimento se caracteriza como empirismo. Justamente porque ele quer relacionar todos esses termos teóricos, ou seja, que se referem a coisas que não podem ser diretamente observadas, a coisas que podem ser diretamente observadas. E com isso eles esperavam libertar a ciência do obscurantismo metafísico e eliminar todos os pseudoproblemas que estão no caminho do desenvolvimento mais frutífero da ciência. E a filosofia era fundamental nesse projeto justamente porque ela pode empregar as ferramentas da lógica moderna, que se desenvolveu de maneira espetacular, justamente para separar o discurso, os enunciados que têm sentido, que têm conteúdo empírico, dos enunciados que não têm sentido e não têm resposta e não podem ser investigados pela ciência.